Você já ouviu falar de Poveglia? É uma pequena ilha de 17 acres que fica somente a 3 km de Veneza. Ela pode até parecer uma típica ilha italiana, pequena, muito bonita, mas ela é considerada um dos lugares mais assombrados do mundo. E ela tem um apelido de Ilha da Morte e também Ilha Maldita. Apesar do seu pequeno tamanho, a história dessa ilha é muito sombria. E fica aqui comigo que eu vou te contar tudo o que aconteceu nessa ilha e por que ela leva essa fama de Ilha Maldita ou Ilha da Morte. Eu sou o Rafael do canal Conspirando os Fatos. Se você está curtindo o canal e estiver curtindo o conteúdo, dá aquele apoio, dá aquela força, deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? A ilha de Poveglia é cercada por uma muralha que foi construída no século XIV para proteger a ilha dos invasores genoveses. Essas invasões faziam parte da Batalha do Império Napoleônico. Uma das construções mais antigas dessa ilha é essa que você vê aí na foto, essa torre que seria de uma igreja que foi construída no século XII. Mais tarde ela acabou sendo destruída por ordens do Napoleão Bonaparte e depois reconstruíram uma parte dessa igreja. Esta ilha também foi utilizada por soldados ingleses que faziam emboscadas aos soldados de Napoleão Bonaparte, os franceses. Esses soldados eram presos e levados para essa ilha, onde eram queimados. As batalhas por essa ilha foram interrompidas tragicamente no século XVIII, especificamente no ano de 1776. Foi quando a administração pública italiana descobriu que teriam 2 navios mercantes que estariam voltando da Ásia, que estariam contaminados com a peste bubônica, ou também conhecida como a famosa peste negra. A pandemia da peste negra foi a mais mortal da história da humanidade e estima-se que ela matou de 75 milhões a 200 milhões de pessoas pelo mundo. Com as suspeitas que esses navios tinham passageiros e tripulantes contaminados, as autoridades italianas decidiram usar essa ilha como um lazareto. Lazareto eram locais específicos que as autoridades utilizavam para isolar pessoas que estariam suspeitas ou estariam contaminados por doenças contagiosas. Esses lazaretos normalmente abrigavam pessoas por 40 dias. Foi daí que veio o nome quarentena, porque vinha de 40 giorno, né, essa palavra italiana. Como esses 2 navios que eu disse antes estavam a caminho de Veneza e a ilha mais próxima seria a ilha de Poveglia, as autoridades italianas decidiram então isolar todos os passageiros e tripulantes desses 2 navios nesta ilha por 40 dias. Esses passageiros recebiam abrigo e alimentação durante esses 40 dias. Só que essa ideia de usar essa ilha como um lazareto se tornou uma incrível tragédia. Outros navios vindo da Ásia foram chegando e todos os passageiros e tripulantes foram sendo isolados nessa ilha, até que praticamente todo mundo nessa ilha estava já contaminado com a peste negra. A tragédia foi tão enorme que num curto intervalo de tempo, as autoridades italianas estimam que mais de 16 mil pessoas morreram. E como tudo aconteceu muito rápido, não havia mais lugares para enterrar as pessoas, não havia mais covas. Então o que eles decidiram fazer? Eles decidiram queimar esses corpos. Inicialmente eles tinham essas valas coletivas, onde todos os corpos eram enterrados, e não tinha também nem como reconhecer os corpos. Somente as autoridades italianas que podiam ir até a ilha, mas mesmo assim eles não tinham acesso, então eles só conseguiam controlar quem estava morto pela lista de passageiros dos navios. Então, com essa quantidade de corpos enterrados e queimados nessa ilha, acredita-se que 50% do solo dessa ilha seja composto por ossos e cinzas humanas. No total, durante toda a pandemia e todos os seus anos em funcionamento, acredita-se que mais de 160 mil pessoas tenham morrido nesta ilha de Poveglia. Então foi por essa razão que ela ganhou esse apelido de Ilha da Morte ou Ilha Maldita. Quem tomava conta dessa ilha eram os médicos, que também tomavam conta dos pacientes. Eles usavam essas máscaras de bico de pato, que eu tenho certeza que você já deve ter visto. Eles colocavam ervas dentro deste bico para proteger e evitar que o vírus adentrasse o sistema respiratório. Essa ilha de Poveglia foi utilizada como um lazareto até meados do século XIX, especificamente
aproximadamente no ano de 1814, que foi quando as autoridades decidiram encerrar as atividades desse lazareto. Isso foi quase 40 anos após o início da primeira quarentena. Após muitos e muitos anos inativas, as autoridades decidiram reutilizar essa ilha e utilizaram as mesmas estruturas que eram usadas para tomar conta dos doentes e transformaram em uma casa de repouso para idosos. O que foi descoberto depois que isso era tudo mentira. Na verdade, não era uma casa de repouso para idosos, mas sim uma casa que abrigava idosos, indigentes e também deficientes mentais que não tinham praticamente cura. Então aí que as primeiras histórias de assombração começaram a aparecer, porque os pacientes, apesar de terem problemas mentais, logicamente eles começaram a reportar que eles escutavam muitas coisas bizarras. Eles viam vultos, viam sombras, escutavam gritos desesperados, agonizantes. Mas não eram só os pacientes. Os médicos também começaram a escutar esses gritos e também ver essas aparições, esses vultos. E acreditava que seriam os fantasmas das pessoas que tinham morrido durante a peste negra que estavam atordoando essas pessoas na ilha. E não eram só as histórias de fantasmas que deixaram essa ilha sombria. O que foi descoberto também é que esses pacientes sofriam abuso, descaso e maltrato, e também eram vítimas de testes muito macabros que eram feitos pelos médicos da ilha. Foi descoberto e foi comprovado que esses médicos faziam um tratamento chamado lobotomia nesses pacientes, e o pior de tudo, sem anestesia alguma. Hoje em dia há muitas crenças populares e histórias sobre essa ilha. Acredita-se que o médico-chefe, que chefiava a equipe e coordenava todos esses experimentos, ele também estava vendo essas assombrações. Então ele perdeu o controle, ficou completamente maluco, subiu naquela torre que eu te mostrei no começo e se suicidou. Outros relatos acreditam que ele teria sido assassinado por um dos pacientes, ou também teria sido assassinado por um dos fantasmas que estavam na ilha. Mesmo depois de todos esses relatos macabros de experiências e histórias de fantasma, as autoridades italianas continuaram a utilizar as estruturas dessa ilha para um tratamento desses pacientes. E foi somente em 1968 que eles decidiram completamente fechar a ilha, porque diziam que o tratamento não estava sendo eficaz. A ilha permanece até hoje inacessível ao público. Somente uma autorização especial do governo que permite alguém poder entrar nessa ilha e passar no máximo 2 horas. As únicas pessoas que têm acesso livre são autoridades do governo e também pesquisadores e historiadores que estudam a ilha. Em 2014, o governo italiano decidiu então leiloar essa ilha, porque eles queriam fazer algo lá relacionado com o turismo. Então eles fizeram um contrato que quem comprasse a ilha teria que fazer alguma coisa que trouxesse, que monetizasse a ilha para o turismo. Eles conseguiram vender a ilha por 400 mil euros, o que equivale aí a 2 milhões e meio de reais aproximadamente. Segundo o contrato, ele teria 99 anos para restaurar a ilha e colocar a ilha em atividade. Mas com todas essas cláusulas no contrato e alguns problemas administrativos, ele desistiu da compra e a ilha continua lá, à venda. Como o plano desse empresário inicialmente era construir um resort de luxo lá, um hotel de luxo, então as autoridades italianas pensaram e estão tentando até hoje levantar fundos para realmente construir esse hotel. Mas até hoje não tem compradores e não há dinheiro suficiente para fazer o que eles planejam. Então a ilha continua lá, praticamente inativa, e ela ganhou essa fama da ilha mais assombrada do mundo. Os locais de Veneza, eles não gostam daquela ilha, eles têm medo daquela ilha, e se você disser que quer ir naquela ilha, eles não te aconselharão, porque dizem que quem pisa naquela ilha nunca mais será o mesmo, e será para sempre assombrado pelas almas que morreram naquela ilha. Há muitas histórias e relatos na internet de pessoas que foram visitar a ilha e realmente ficaram praticamente em choque, né? Nunca conseguiram esquecer essa experiência. As pessoas que visitam normalmente relatam que assim que você pisa na ilha, uma energia negativa toma conta de você. Outras pessoas relataram que escutaram os gritos desesperados, agonizantes. E outras pessoas também que disseram que viram vultos e sombras nessa ilha. Mas o governo não perdeu esperança, espero que eles consigam os fundos para deixar essa ilha ativa de novo para a população italiana e para quem tiver interesse, né? Quem sabe lá construírem um museu ou realmente um hotel.
E você ficaria num hotel nessa ilha se esse plano realmente saísse do papel? Deixa seu comentário aí e não se esqueça, né, de se inscrever no canal, dar um suporte aí, dar um apoio, que eu preciso de vocês, gente. Muito obrigado, espero que tenham curtido o vídeo e até o próximo vídeo.